Interpretando frases, onde a gente pega uma frase em japonês, explica tudo o que está acontecendo nela para você aprender palavras novas e estruturas novas. Essa aqui é para a galera das antigas que lá no começo dos anos 2000 assistia os animes que faziam sucesso. O Rurouni Kenshin, que é o Samurai X. Foi um inscrito que trouxe essa frase aqui, porque a gente teve uma outra aula onde apareceu uma estrutura que é usada aqui, um padrão, e aí ele lembrou dessa frase. Essa frase aqui é o lema, né? É o lema de vida de um dos personagens, o Shishio Makoto, que é aquele cara que parece uma múmia, né? Que ele foi todo queimado, então ele é todo cheio de bandagens, né? Então vamos lá para a frase. Ela significa assim, ó: se for forte, sobreviverá. Se for fraco, morrerá. Se não me engano, na versão em português, na dublagem, eles traduziram como os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Que está completamente certo. É uma adaptação onde aqui na frase em japonês é um adjetivo, eles transformaram em verbo, mas você não perde nada da ideia que a frase passa. Eu sempre falo que tradução é diferente de significado. Então, o significado é o que a frase representa. Tradução é como a gente representa a mesma ideia em outro idioma. Então, não está errado, né? Então, vamos lá. Fica assim, ó. Tsuyokereba iki, yoakereba shinu. Tsuyokereba iki, yoakereba shinu. A gente tem aqui o adjetivo tsuyoi, que significa forte, ok? E o outro adjetivo que temos ali é yoai, significa fraco. Ok? Essas são as palavras centrais aqui. E aí nós temos dois verbos, que é o verbo ikiru, que significa viver, e o verbo shinu, que significa morrer. E aí como que tudo isso está sendo usado aqui? Existe a forma ba de condição. Ok? Isso vale tanto para adjetivos quanto para verbos. E até para substantivos dá para usar também. E no caso de adjetivos do tipo i, você vai trocar o i do final por kereba. Então, por exemplo, tsuyoi, ele vai ficar tsuyo kereba, que dá a ideia de se for forte, né? Tsuyoi, forte. Tsuyo kereba, se for forte, ok? Se essa característica for verdadeira, vai acontecer o que vem depois. Então, aqui, ó, se eu falar tsuyo kereba ikiru, se for forte, sobrevive, né? Ou vive, né, no caso. Ikiru significa viver. Aqui é a tradução acabou ficando sobreviverá, mas é viver, tá? Literalmente, não é sobreviver depois de uma batalha, é viver, estar vivo. Então, tsuyo kereba ikiru, ok? Aí, a mesma forma para o adjetivo aqui que significa fraco, a gente troca o i por kereba, da mesma forma. E aí ele vai ficar yoa kereba, se for fraco. E aí, colocando o verbo yoa kereba shinu, se for fraco, morre. Ok? Shinu significa morrer. Yoa kereba, se for fraco. E aí a gente tem as duas frases aqui, ó. Se for forte, vive. Se for fraco, morre. Eu poderia montar isso assim, ó. Tsuyo kereba ikiru. Yoa kereba shinu. Estaria certo, só que eu estou usando um ponto final aqui, né? Eu estou falando duas frases, estou parecendo um robozinho falando assim. Você pode falar tudo junto. E uma forma de falar tudo junto é você pegar esse primeiro aqui, ó, pegar o verbo e deixar ele no radical da forma mas, que é ikimasu. Não confundir com o ikimasu de ir, tá? A leitura, a pronúncia é exatamente igual, mas é ikiru, tá? Então, ikiru, ikimasu, viver. Você tira o mas, e aí coloca uma vírgula e vai para a próxima frase. Então fica tsuyo kereba iki, yoa kereba shinu. Ok?
podemos chamar isso de uma estrutura, mas o único significado que ela dá é que você não está dando um ponto final aqui. Tipo, isso aqui é verdade, vírgula, isso aqui também, né? Elas têm, obviamente, para você usar isso, as coisas têm que ter certa relação, né? Tem que estar contextualizado, ok? Alguns materiais, inclusive, dizem que isso é uma forma mais formal de usar a forma T. Mas eu não sei, para mim não me encaixa muito bem aqui. Se eu querer baikite e eu a querer baixino, para mim dá uma ideia de continuidade. Eu vou viver e depois morrer se for fraco. Não me parece soar natural. Então isso aqui acaba só pontuando os fatos mesmo, tá? Então é isso que está acontecendo nessa frase, beleza? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Tsuyo kereba, se for forte. E aí, para passar para a forma ba, os adjetivos, você troca o i por kereba. O verbo, ikiru, viver. E aqui, yoakereba, se for fraco, é o adjetivo yowai. Troca o i por kereba. E termina com o verbo shinu, que significa morrer. Então, se for forte, viverá. Se for fraco, morrerá. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você lembrar de algum bordão famoso aí de algum personagem, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma aula desse tipo para ele, ok? Clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito e a gente se vê na próxima aula.